Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Este mês de maio foi premiado. Este mês de maio, diversos escritores de Umbanda publicaram livros maravilhosos sobre, naturalmente, o assunto Umbanda. O primeiro, nós não temos acesso ao segundo livro, mas é continuação deste, escrito por Pai Saúde Medeiros, de Caxias do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, onde ele fala sobre o mundo dos Exus. Ele fala um livro maravilhoso, porque esse aqui já é magnífico, inspirado pelo Exu Sete Cadeados do Cemitério. Esse é o primeiro, falando da vida dos Exus lá no plano espiritual, dos seus trabalhos, das suas dificuldades, das suas vidas anteriores, enfim. Um livro apaixonante que eu recomendo a vocês. Pai Saúde Medeiros, de Caxias do Sul. O segundo livro... sim, são 4 livros. O segundo livro, de Pai Felipe Brasil, nosso querido irmão lá do Rio de Janeiro, que escreveu o segundo livro também, a continuação, chamado Ainda Sob o Céu de Aruanda. Um livro maravilhoso também. Mostra um jovem que está entrando agora na Umbanda, que tem todas aquelas dúvidas que todos nós temos quando entramos na Umbanda, e que são respondidas numa história maravilhosa, numa história agradável, para que qualquer um possa compreender. E sempre debaixo daquela Umbanda que nós acreditamos, aquela Umbanda de lei, aquela Umbanda bonita que todos nós cremos. Então, está aqui, Ainda Sob o Céu de Aruanda, de Pai Felipe Brasil, segundo livro da série, também. Por sua vez, nós estamos aqui também trazendo o terceiro livro, que é de Pai Diamantino Fernandes Trindade. Não tenho acesso, mas está aqui a capa do livro para vocês. Este livro é maravilhoso, fala sobre o Exu, seu 7 da Lira, que foi determinante na década de 70 para que nós pudéssemos ter esses Exus de lei que nós temos agora. Conta a história desse Exu magnífico, do que ele fez, de como ele mudou tudo a partir de então. Tanto da história da médium, que o incorporava, tanto da própria entidade. E nós não precisamos nem falar, Pai Diamantino Fernandes Trindade é, na atualidade, o nosso grande historiador. E recomendá-lo é bobagem. Então, Pai Diamantino, mais uma vez, nos brinda com um livro maravilhoso para vocês. O quarto, que não é merchan, mas eu acho que a gente merece também, mesmo porque nós temos o prefácio de Pai Diamantino Fernandes Trindade, que nos honrou com isto, que é o meu livro, o 8º livro de Umbanda que eu escrevo, Ruas do Sagrado, Umbanda e Quimbanda no Coração Urbano do Sul. Está à venda tanto na Amazon, como livro digital, que você pode ler tanto em tablet, você pode ler em celular, você pode ler no computador, quanto em papel. Você escolhe papel comum na hora de comprar e virá impresso assim bonito para você na porta de sua casa, vendido pela Amazon. O que ele trata? Ele preenche uma lacuna que não havia, que é falar tanto da Umbanda e da Quimbanda aqui no Rio Grande do Sul e na região sul do país. Porque muitos ouvem muitas coisas sobre esta região, geralmente, às vezes, coisas não muito boas, divulgadas por aquela famosa rede, Tiriquitique, Taraquitaque, é uma coisa assim, não é? Mas, na verdade, tem um grande fundamento e uma grande história. Então, conheçam. E também nós trazemos algumas pinceladas do batuque sulino, quando nós falamos, por exemplo, da história incrível do Príncipe Custódio. Sim, o Príncipe Custódio será tema no próximo ano na Portela. É o nosso Príncipe Custódio, esse príncipe que veio do Daomé para cá, vai ser um grande assunto para falar ano que vem e que morou aqui no Rio Grande do Sul. Então, fica meu convite para que vocês conheçam Ruas do Sagrado.
este livro incrível que eu falo da Umbanda e da Quimbanda aqui no Sul. Muito bem, nós já apresentamos então esses 4 livros maravilhosos. Mas nós também falamos aqui de pessoas que não são tão conhecidas, pessoas que já foram esquecidas pela maioria. Porque vocês sabem, quem não está às vezes na mídia, com o tempo, vai sendo esquecido, a próxima geração esquece e assim vai. Mas são pessoas, gente, que foram alicerces da Umbanda. O que é um alicerce? É aquela pedra que você coloca antes de construir algum edifício, alguma casa, que fica debaixo da terra. Ela dá estrutura para todo o prédio, mas você não enxerga mais ela. Mas ela fez um grande trabalho. E nós vamos falar numa dessas pessoas que na década de 70 ela era muito significativa. Ela trabalhou muito, muito mesmo pela Umbanda. E que hoje já se encontra esquecida por muita gente. E pior, quando citada às vezes, muita gente torce o nariz e até debocha do seu nome, porque não a conhece. Então está na hora da gente puxar as gavetas da história, puxar lá do fundo esses nomes, que é o que nosso canal se diferencia por isso, para contar para vocês a história de Lília Ribeiro, esta mulher magnífica, presidente e fundadora da TULEF, Tenda de Umbanda, Luz, Esperança, Fraternidade, no Rio de Janeiro. E vocês vão se apaixonar, eu garanto para vocês, porque é uma história que realmente emociona qualquer um. Em um texto de Lucy Plubins, atual dirigente da TULEF, que nós citamos no início do vídeo, ela era chamada, Lília Ribeiro, de pequena guerreira da Umbanda. Pequena porque realmente ela era uma mulher muito pequenininha, tinha uma estatura muito pequena, mas ela era uma leoa dentro da Umbanda. Era uma mulher que deu a sua vida, deu tudo que tinha por essa Umbanda que nós acreditamos. Essa Umbanda de amor, humildade e caridade, que tanto o Caboclo das 7 Encruzilhadas pregou. Lília Ribeiro, ela tinha uma irmã e ela era descendente de italianos. Vejam só, mais um estrangeiro, vamos dizer assim, dentro da Umbanda. Ela era uma descendente de italianos e nasceu, curiosamente, na mesma cidade que eu, que é Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Lília Ribeiro nasceu aqui, ela é gaúcha, ela. Assim como Leal de Souza também é gaúcho. Leal de Souza também era gaúcho também. E ela, depois de Leal de Souza, ela é considerada, nas palavras do próprio Gabriel Federici, que é quem conta a sua história, e que nós vamos mostrar o livro, que nós tão gentilmente recebemos da TULEF, que é Luzes da Umbanda, este livro aqui. Este livro, gente, é daquelas maravilhas, aquelas pérolas, aqueles diamantes que nós deveríamos todos ter na nossa biblioteca. Não foi escrito por Gabriel, mas Gabriel foi o organizador, porque ele nunca se sentiu no direito de dizer que era escritor. Ele reuniu os textos e o trabalho de Lília Ribeiro aqui. E aí nós podemos ter uma ideia do tamanho dessa mulher dentro da Umbanda. Um nome já esquecido e ridicularizado por muitos, como eu disse, porque não conhece a sua história. E tem muita gente que, quando não conhece, instiga, debochando dessa mulher que foi uma luz dentro da Umbanda, como aqui mesmo diz. Essa pequena guerreira da Umbanda, como nós estávamos falando num texto de Lucy Plugins, que é atual dirigente da TULEF, quem dizia isso era Floriano Manuel da Fonseca, que falava e dizia esse apelido, pela sua baixa estatura e por ser essa leoa dentro da Umbanda. Como eu falei, ela nasceu aqui em Porto Alegre, numa família bem tradicional, bem católica, vamos dizer assim, porque era descendente de italianos, e a sua mãe amava música clássica. E foi a principal incentivadora para que Lília e sua irmã Silvia se tornassem musicistas. Lília se tornou uma grande violinista e Silvia se tornou uma pianista de muito valor. Tanto é que eu estou mostrando aqui para vocês uma imagem, elas fazem concertos, sim, concertos de música clássica, e se notabilizaram na ocasião quando jovens.
Mais tarde, Lília Ribeiro se casa. Isso em 5 de fevereiro de 1942, com Egberto Campos Ribeiro, um jornalista notável que trabalhava no Diário de Notícias e que transformou a vida de Lília Ribeiro completamente. Os dois, juntos, se tornaram dois pilares da Umbanda. Ele aparece menos o nome dele, mas ela foi determinante. Mas ele apoiou o trabalho. Tanto é verdade que ela também era funcionária do Departamento de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Ela era funcionária. Mas ela, por intermédio dele, com certeza, foi para o Diário de Notícias também partilhar uma coluna com o esposo. E nessa coluna semanal ou diária, infelizmente eu não tenho aqui a frequência, mas ela colocava parte dessa coluna falando da Umbanda, dos eventos de Umbanda e das coisas que estavam acontecendo de Umbanda. Então ela estimulava muito a sociedade da época para que conhecesse esta religião jovem que estava nascendo no país. Ela foi médium também, isso ninguém fala, e isso eu recomendo este livro também, de Diamantino Fernandes Trindade, Capitão Pessoa e a Tenda Espírita São Jerônimo. Eu tenho uma particular devoção a essa tenda, porque ela se assemelha muito ao nosso pensamento de como nós trabalhamos aqui na nossa tenda. Ela foi médium dessa tenda espírita São Jerônimo e poucas pessoas falam disso. Ela foi médium e aprendeu as regras da Umbanda com ninguém mais, ninguém menos do que o Capitão Pessoa, José Álvares Pessoa. Quem era esse homem? Ele foi um dos comandados de Zélio Fernandino de Moraes, aliás, foi o último dos comandados a fundar essa tenda espírita São Jerônimo, a pedido do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, o Capitão Pessoa foi um dos últimos comandados pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas a fundar essa tenda espírita, São Jerônimo. A partir daí, ela aprendeu as regras básicas da Umbanda, todas aquelas regras importantes. Mas chegou um momento, isso acontece a um momento, que ela, com seu caboclo, ela era uma filha de Oxóssi com Oxum, o seu caboclo, Oxóssi Mata Virgem, era o nome do caboclo. Oxóssi Mata Virgem chegou para ela e disse: você tem que fundar o seu próprio terreiro. E ela pediu licença ao Capitão Pessoa para se desligar da tenda espírita São Jerônimo e, com um grupo de médiuns, inclusive, fundou, antes da Tulef, que era a tenda espírita Nossa Senhora do Rosário. Isso foi em 1954, ela fundou. E depois, essa Nossa Senhora do Rosário, vocês observem, tenda espírita, porque naquela ocasião, ninguém poderia usar tenda de Umbanda, botar no nome tenda de Umbanda ou Umbanda, era proibido. Isso era na época de Getúlio Vargas. E foi esse Capitão Pessoa, aqui, que eu citei há pouco para vocês, que era um notável escritor, era um homem de uma cultura religiosa absurda, não só de Umbanda, mas ele entendia de tudo um pouco, de orientalismo, de esoterismo, de ocultismo. Capitão Pessoa era um estudioso. Ele tinha uma visão 360 graus da Umbanda. Não só aquela visão da Umbanda, mas ele tinha uma visão ampla sobre isso. E ele foi o principal defensor da Umbanda junto a Getúlio Vargas. Ele escreveu um manifesto sobre isso. E que depois disso foi permitido, foi Capitão Pessoa, foi permitido a gente colocar na frente dos nossos terreiros tenda de Umbanda, porque era proibido. Vejam só. Se isso aconteceu é graças ao Capitão Pessoa. E ela fundou, depois trocou o nome para Tenda de Umbanda, finalmente, Tenda de Umbanda, Luz, Esperança e Fraternidade, que está na Rua Saviana, 69, no Grajaú, no Rio de Janeiro, até hoje funcionando, debaixo, naturalmente, do comando de Luci Plubins e, naturalmente, os seus comandados, os seus segundos dirigentes que já se encontram ali. Bem,
Essa tenda de Umbanda também tem história. Como todo dirigente de Umbanda, isso é comum, Lília Ribeiro vendeu bens de sua família, isso 90% dos dirigentes de Umbanda o fazem, vendeu bens de sua família para que pudesse ter um cantinho para fazer esse trabalho. Foi vendendo coisas de sua família que ela conseguiu comprar esse prédio da Rua Saviana 69, no Grajaú. Um prédio de 2 andares, era uma casa de 2 andares, onde ela morava em cima e embaixo ela dedicou unicamente ao terreiro. Ali se encontra até hoje essa casa, onde ali é a sede, porque ela, antes de desencarnar, ela deixou essa propriedade para os bens da Tulef e para a caridade. Então, olha a importância dessa mulher. Além de escrever magnificamente, o seu grande trabalho na Umbanda, nós podemos dizer, foi ter gravado, sim. Vocês sabem aqueles gravadores pequenininhos de fita cassete, antigos, que as fitas arrebentavam, as fitas estragavam, as fitas emboloravam, era um horror aquilo ali. Mas eram as ferramentas que se tinha na época. Ela, na década de 70, no início da década de 70, ela pegou o gravadorzinho, botou debaixo do braço, juntamente com um grupo de pessoas. Luci Plubins estava junto e foram procurar Zélio Fernandino de Moraes lá em Cachoeiras do Macacu, lá no interior, onde ele tinha um terreiro e ali onde ele se encontrava, já muito velhinho, muito idoso. Ali ele se encontrava para as últimas gravações do Caboclo das Sete Encruzilhadas, inclusive ela tem. E essas gravações se encontram hoje à disposição no site da TENSP, da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, aquela que foi criada por Zélio, está lá no site deles, à disposição para qualquer um ouvir. Então, Lília Ribeiro, se ela não tivesse feito isso, talvez hoje nós já tivéssemos esquecido, inclusive, de Zélio Fernandino de Moraes. Porque os relatos de Zélio são impressionantes ali. Eu vou também disponibilizar para vocês, graças a Gabriel Federici, que fez a extrema gentileza de nos ceder algum material, nós vamos disponibilizar também algumas gravações inéditas para vocês, de Zélio Fernandino de Moraes, do acervo de Lília Ribeiro, que inclusive são fitas que se encontram em péssimo estado de conservação, mas nós passamos essas fitas através de inteligência artificial em programas para que se consiga recuperar o áudio e estão legendadas, então fica fácil entender o que está sendo dito ali. É natural que alguns trechos a gente não vai conseguir entender com muita clareza. Ok, tudo bem, mas pelo menos parte ou 90% do conteúdo vai estar à disposição de vocês. Então, esses resgates são muito importantes. Ela também, Lília Ribeiro, ela foi vice-presidente da União Espiritista de Umbanda em fevereiro de 73. E vou mostrar aqui uma foto para vocês. Observem. Nessa foto que eu estou mostrando agora para vocês, que mostra a diretoria eleita para a União Espiritista de Umbanda, que foi a federação, esse foi o segundo nome da federação de Umbanda criada por Zélio Fernandino de Moraes, ela é a única mulher desse grupo. Observem que ela é a única mulher desse grupo. Agora, vocês imaginem uma mulher na década de 70, vocês imaginam nesse país que é tão conservador em certos costumes que deveriam mudar, infelizmente, mas era a única mulher desse grupo ali presente, trabalhando e respeitada, e mais, ela era vice-presidente desse grupo. Agora vocês imaginam essa mulher pequenininha, essa leoa, trabalhando e ali dando tudo de si para que a Umbanda pudesse prosseguir. Porque ela era uma mulher extraordinária, ela escrevia maravilhosamente bem, ela tinha, com certeza, o apoio do seu marido, porque sem o apoio de seu marido, ainda mais naquela época, seria impossível ela fazer o que ela fez. Então, mérito ao senhor Egberto também. Em 71, ela foi uma das fundadoras do Condu. O que é o Condu?
o Conselho Deliberativo de Umbanda. Esse Conselho Deliberativo de Umbanda, ela reunia 43 federações, não eram terreiros, eram federações inteiras de Umbanda, com milhares de inscritos e sócios, onde eles reuniam ali e chegavam a denominadores comuns das práticas de Umbanda, tentando, de certo modo, dar um padrão para a Umbanda que estava começando naqueles tempos. E nós devemos também a Lília Ribeiro esse trabalho, que ela incansavelmente, e ao lado, sim, ao lado de Átila Nunes, esse grande deputado do Rio de Janeiro, que trabalha até hoje pela Umbanda, e juntamente com o seu filho, que também se chama Átila Nunes, os dois trabalham magnificamente pelo nome da Umbanda e trabalharam juntos muitas vezes. Estamos mostrando algumas imagens para vocês aqui. Ela trabalhou incansavelmente pela Umbanda, ela trabalhou incansavelmente pelo que ela acreditava. Ela fundou um terreiro imenso no Rio de Janeiro, que até hoje ele é referência para qualquer um de nós. Ela conservou, ela manteve os rituais do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que até hoje são preservados nesse terreiro. Ela teve dezenas, ela fundou o jornal Macaia, sim, o jornal informativo Macaia, que se espalhou não só pelo Brasil, mas por todo o mundo. E você encontrava exemplar do Macaia em qualquer lugar do mundo, na mesa de alguém, falando da Umbanda, falando desses princípios, preservando esses recursos. Então, Lília Ribeiro é mais do que uma simples dirigente espiritual, mais de uma simples médium, como eu citei, de Oxóssi Mata Virgem e da Cabocla da Água Branca. Ela era muito mais do que isso. Ela era uma mulher incansável na Umbanda. Ela dirigiu federações, ela dirigiu conselhos, ela esteve junto ao Diário de Notícias escrevendo, ela tinha esse jornal informativo Macaia. Ela foi uma mulher impressionante e que merece o mérito e o respeito nos dias de hoje. Talvez nós não estivéssemos fazendo Umbanda hoje, aqui, se não fosse Lília Ribeiro. E o que ela escreveu e o que ela deixou de acervo merece ser revisto, ainda mais nos nossos tempos, onde a confusão e a desinformação se tornaram tão grandes que uma das coisas que querem fazer é deletar a história da Umbanda. E uma história, quando ela é mutilada, ela deixa de ser história e passa a ser algo bem complicado de repassar às pessoas. Bem, então, nós paramos por aqui. Infelizmente, talvez não tenhamos dado todo o mérito que Lília Ribeiro merecia. Eu acho que ela merecia 10 vídeos como esse, onde nós poderíamos falar dessa mulher incrível que existiu dentro da Umbanda, para passar ao nosso querido, amado, iluminado Minuto Mandinga, onde nós falamos das ervas, o principal axé de nossa Umbanda. Então, gostou? Semana que vem nos encontre aqui, sempre falando assuntos interessantes, sempre falando de coisas que vão mudar sua forma de pensar sobre Umbanda. Então, até lá!